Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a monitora Tia Mari, aqui do projeto Criança Feliz. E a nossa aula de hoje é de Direito e Cidadania. Nós vamos falar sobre o dia 7 de setembro, que será na próxima terça-feira, o Dia da Independência do Brasil, que é um feriado. Por que é feriado? Por que 7 de setembro? Vamos descobrir? Vamos, crianças? Então vamos lá. O dia 7 de setembro é uma data comemorativa que relembra a Declaração de Independência do Brasil, realizada nesse mesmo dia em 1822. Então, quando aconteceu, foi em 1822, no dia 7 de setembro, O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil. Por quê? Vamos ver por quê. Justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência, Então, foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional, que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. A independência do Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1822, quando supostamente Dom Pedro I, futuro Dom Pedro I, proclamou o grito de independência às margens do rio Ipiranga. Então, aonde foi que ele proclamou independência? Às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo, Com isso, o Brasil rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. Então, se vocês forem ver, o Brasil era junto com Portugal, Era de Portugal, tudo junto. Então, quando Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, fez independência, proclamou a independência, separou, E aí, o Brasil, ele se tornou uma única nação, Uma nação independente, na verdade, separada, Quais foram as causas da independência, pessoal? Vamos descobrir? A independência foi resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros, sobretudo da elite. O que é a elite? O pessoal que tem mais condição, O pessoal mais ricos, Os ricos da época, Com Portugal. Isso teve relação direta com a Revolução Liberal do Porto de 1820, mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808, gente. Então, tudo começou lá em 1808, Aí depois foi vindo, a transferência da família real foi uma consequência da era napoleônica e motivada pela invasão de Portugal pelas tropas francesas. A mudança da família real portuguesa para o Rio de Janeiro foi, portanto, uma fuga. Após se instalar no Rio de Janeiro, foi iniciado o que ficou conhecido como período joanino. Então, pessoal, vocês veem que esse nome faz referência a Dom João, regente que esteve à frente de Portugal e só tornou rei português a partir de 1816. Aqui no Brasil, Dom João realizou uma série de medidas que contribuiu para a modernização do Brasil. Vamos lá, vendo o que é. Promovendo desenvolvimento econômico e florescimento cultural e artístico, gente. Duas medidas de destaques que foram a abertura dos portos em 1808, aqui no Brasil, E a elevação do Brasil à condição de reino em 1815. Com essa última medida, o Brasil deixou de ser uma colônia e tornou-se parte do reino português. Essa situação, no entanto,
desagradava a muitos em Portugal. Assim, em 1820 estourou a citada Revolução Liberal do Porto. Esta revolução mobilizou a elite de Portugal pelo desejo de reformas no país, que inclui o retorno do rei para Lisboa. O ponto de partida para o processo de independência do Brasil foi, portanto, a intenção da corte portuguesa, instituição à frente dessa revolução em Portugal, de revogar todas as medidas tomadas por Dom João durante o período joanino. Então, se a gente vê, pessoal, o processo de independência do Brasil, ela tem uma história, não é só a independência do Brasil, né? A independência, ela vem já com uma luta, pessoal, a independência, né? Então, esse dia realmente é muito importante, ó. Eu coloquei mais aqui, ó, vamos descobrir, ó, o processo de independência do Brasil. Foi por causa da possibilidade de recolonização do Brasil que o nosso processo de independência iniciou-se. A elite econômica do Brasil, nesse caso a elite do Sudeste, tá? Não aceitava essa possibilidade porque afetaria seus interesses econômicos. Negociações estenderam-se durante 1820 a 1821, um ano. Mas, a partir de 1822, o sentimento separatista começou a ganhar força. Quem encabeçou a independência do Brasil foi o príncipe regente Dom Pedro. Dom Pedro I. À medida que a situação foi tornando-se irreconciliável, o príncipe foi convencido a liderar o processo de independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, a situação mostrou-se insustentável. O regente declarou a independência. É importante dizer, pessoal, que o nosso processo de independência não foi pacífico. É isso que eu tô falando, pessoal. A gente precisa ler, às vezes eu leio junto com vocês, porque realmente, ó, não foi pacífico, não foi numa boa, não foi tranquilo, né? Ó, teve resistência. Uma vez que houve resistência, o que resultou em batalhas em locais como Bahia. Então, teve batalhas lá na Bahia, no Pará, em Cisplatina, atual Uruguai. As tropas ditas brasileiras venceram e conseguiu subjugar os movimentos de resistência. Então, Portugal acabou reconhecendo a nossa independência. Foi à beira de muita luta, pessoal. Em 1824, depois que os ingleses mediaram de acordo entre brasileiros e portugueses, o Brasil, como nação independente, organizou-se como uma monarquia. E Dom Pedro foi aclamado e coroado como imperador do Brasil. Assim, a partir de 1822, ele começou a ser o Dom Pedro I. Então, só a partir de 1822 que ele foi chamado de Dom Pedro I, tudo bem? Caso queira saber mais sobre o processo de independência do Brasil, sugerimos umas leituras dos seguintes textos, tá? Independência do Brasil e Guerras de Independência, tá? Nós temos esses dois livros, tá? Esses textos para vocês lerem. Pessoal, então deu para entender um pouquinho sobre a independência do Brasil, que virá agora no dia 7 de setembro? Então, a nossa aula de hoje é essa. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Para saber um pouquinho da nossa história, né, do Brasil, que é uma história linda, né, pessoal? Uma história de muita luta, né? Então, a nossa aula de hoje é essa. Qualquer coisa, a Tia Mari está à disposição de vocês, tá bom? Um beijo da Tia Mari e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!